A paz do Senhor para todos, que alegria estarmos mais uma vez aqui, neste ambiente espiritual e também de muito conhecimento, um ambiente didático que foi criado especialmente para vocês, que têm nos acompanhado de uma maneira fiel. E quero muito agradecer a todos que compõem este cast de pessoas que fazem isso acontecer, porque eu sou quem apareço no vídeo, mas eu tenho certeza que você sabe que há muitos nos bastidores fazendo com que isso aconteça. Quero agradecer aqui de público a todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos agora comentar a nossa lição de número 11. A lição de número 11, cujo tema é a realidade bíblica do inferno. Muita gente tem evitado este tema, mas nós vamos ver aqui que este tema é um tema constante em toda a fala do nosso Senhor. Vamos ver também que há uma diferença marcante entre o que era o inferno no Antigo Testamento e o que é o inferno no Novo Testamento. Nós vamos ver também quem é que irá, ou para quem foi reservado este lugar tão terrível. Nós vamos ver também se há ou não há um lugar intermediário para a alma dos mortos e qual o seu estado. Se estão conscientes, inconscientes, se estão dormindo, se estão acordados. E nós vamos ver também se neste momento de intermédio, se houver, em que estado, em que posição estão eles. Tudo isso a gente vai perscrutar. Vamos investigar nesta lição tão importante, a lição de número 11. Vamos lá, coloca aqui na tela os nossos textos principais. O primeiro é o texto áureo, que diz assim, dá para colocar aqui bem aberto aqui para o povo? Muito bem, muito obrigado. A verdade prática diz, ou melhor, cadê o texto áureo? Ah, sim, o texto áureo está ali em cima. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25 e o versículo 41. A verdade prática nos diz, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Coloca aqui a leitura bíblica totalmente, tem como colocar? A tela inteira? Não, né? Vamos então ler juntos, que bom. Um abraço a todos os irmãos da Vox, um abraço a todos os irmãos que têm espalhado a mensagem do nosso Senhor através dos ensinamentos que nós transmitimos aqui na EBD, passa sempre na Vox, ou é irradiado, para ser mais preciso, aos sábados, a partir das 19 horas. Muito obrigado, meus queridos irmãos aí da Vox. Um abraço ao Ulisses, um abraço ao Gesiel, um abraço ao meu querido amigo Valmir Júnior, grande locutor. Deus abençoe. Vamos então, Mateus capítulo 25, versículos 41 até o 46. Diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E indo estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Este texto bíblico é um texto marcante que nos mostra muitas verdades bíblicas. E algumas delas, obviamente, não dá para nos estender a todas as verdades aqui. Nós temos cerca de 50 minutos para podermos comentar essas lições. É um tempo muito bom, gente. É um tempo muito maravilhoso. Lembrem-se que essa escola é voltada também para
os professores, que terão um tempo limitado, né? Talvez amanhã ou depois a gente faça uma escola extensiva, em que nos concentremos em determinados assuntos e vamos ter, digamos, uma aula inteira sobre determinados assuntos, um tema. Mas aqui nós estamos falando para professores. E é muito importante que aquele que ensina, ele possa também ter a certeza de cumprir o cronograma, cumprir o seu horário, não é verdade? Porque, veja bem, se eu não consigo cumprir o meu horário de 50 minutos, eu que estou pretendendo ensinar, o que eu estou dizendo ao professor lá? Não, você também não precisa cumprir 50 minutos, se eu não conseguir, como é que você consegue? Entende como é importante? Agora, se eu fatio, como eu estou dizendo, fatio os assuntos, então aí o professor pode escolher. Eu quero aprender um pouco mais sobre as invenções de certa igreja, como o purgatório. Quero aprender um pouquinho mais sobre indulgências. Então a gente faz uma aula focada neste assunto, ou assunto correlatos. Então você escolhe aquele assunto, aí passa 1 hora falando só sobre esse assunto. Mas isso é para você absorver e anotar apenas a parte que te interessa. Isso também pode acontecer. Mas vamos um pouquinho mais para frente, porque não somente porque atrás vem gente, mas porque o fluxo da vida, ele segue. Vamos então aos nossos tópicos? Primeiro tópico, o pensamento humano a respeito do inferno. A gente sabe que durante tanto tempo da humanidade, muitos homens e mulheres, eles lograram ter um pensamento, muitas vezes até um pensamento final sobre o que é o inferno. Então, nós vamos ver agora o que é que as pessoas escreveram, pensaram, filosofaram acerca da teoria do inferno. Então vamos lá. No Antigo Testamento, inferno é Geena, ou seja, aquilo que é o lugar dos mortos. Aqui eu coloquei, acho que houve um erro aqui, sacro ou sagrado, mas é um lugar dos mortos. Sacro é holy, holiness, sacrosanto, não. Geena é um lugar onde se morre, é a terra dos mortos, também chamada terra do esquecimento, né? E no Novo Testamento foi traduzido Geena para o grego na palavra Sheol, o mundo dos mortos, que no final das coisas significava o mesmo. Alguns filósofos e teólogos de mente cauterizada, no subtópico 1, escreveram o seguinte, que na verdade não existe inferno e que, principalmente lá a partir do século XVIII, né, com a teologia ou teosofia alemã, em que chegou-se à conclusão totalmente fora antibíblica da alta crítica, que, na verdade, o que existe ali são alegorias. Que Jesus, quando ele fala sobre inferno, ele não está falando sobre algo real, mas sobre algo figurativo. Aquele que se afasta de Deus, ele vai sofrer. Mas, primeiro, não é um lugar físico, um mundo dos sofrimentos, o mundo dos esquecidos, o mundo dos mortos, e nem tampouco um sofrimento eterno. E nós vamos adentrar um pouquinho mais nessa questão da eternidade do inferno. Esse é um grande caso para a gente investigar. E por que isso? Vou adiantar um pouquinho, dar um spoiler aqui. Spoiler quer dizer revelar antes do tempo. Coloca aqui na tete-a-tete, por favor. Faço uma pergunta para vocês. Pensando de uma maneira humana, a justiça humana, é isso que nós estamos falando, o pensamento humano a respeito do inferno. Você acharia justo que pessoas do seu círculo íntimo, irmãos, pai, até filhos, que não aderissem à fé no Senhor Jesus Cristo,
mas que não fossem pessoas más, elas convivem com você, elas te emprestam coisas, elas vão juntos com vocês a piqueniques, a momentos de lazer, elas são pessoas respeitadoras, mas elas não são cristãs. Então, seria justo que essas pessoas, ao morrerem, fossem lançadas no inferno eterno e do qual não houvesse saída? Pensem bem, o seu coração, o que diz? Porque é claro, gente, agora fazendo uma afirmação, que ninguém gostaria de que um ente querido, pessoas boas, respeitadoras, repito, elas fossem lançadas no inferno. Ninguém gostaria, ainda mais um lugar eterno de sofrimento. Mas nós estamos falando do pensamento humano. E sabe por quê? Desde já eu quero afirmar aqui, a rejeição ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é, por assim dizer, o maior pecado de todos. Porque se alguém comete um pecado físico, um ferimento em alguém, até mesmo morte, alguém pode se arrepender, mudar a sua mente, na metanoia, uma mudança total, radical de mente. Se alguém fala uma palavra contra você, pode-se também mudar a mentalidade. Alguém que cometeu um crime sendo novo, mas que veio em si, caiu em si e voltou atrás e se arrependeu. Mas aquele que rejeita ao Filho de Deus, ao Filho amado de Deus, o que resta para ele? Se Jesus Cristo é o nosso advogado. Então, gente, é isso que nós devemos compreender, é isso que nós devemos entender. A justiça de Deus é a verdadeira justiça e não há outro caminho. Por isso, a seriedade de decidirmos corretamente agora, enquanto é tempo, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Voltemos aqui, então, para o que filósofos e teólogos de mente cauterizada, quem são eles? Bem, e o que pensam eles? Onde vivem? O que comem? São pessoas que pensam que a justiça humana é maior e mais perfeita do que a justiça de Deus. Eis o erro. Porque nenhum homem ou mulher, por mais sábio que seja, ele pode ser mais justo do que Deus. Está escrito que o Senhor olha para a justiça humana e diz, é loucura. E da mesma forma, a justiça e a sabedoria humana olha para a sabedoria de Deus e diz, é loucura. As duas, elas se chocam até o momento em que aquele que é humano é suplantado pelo que é divino. E então vem a reconhecer que só a sabedoria de Deus é que prevalece para sempre e sempre e sempre. Então, por mais que os homens pensem que ali há uma figuração, foi não o homem, mas o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quem disse, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Vamos em frente. O ensino do universalismo, ou que ensino maravilhoso, não de universalismo, mas esse esclarecimento que vem com esta lição. Por quê? Algumas pessoas utilizam-se de textos bíblicos, eu não sei se eu coloquei aqui para a gente, ou eu gostaria tanto de visualizar com vocês, mas eu vou citar. Alguns textos bíblicos são retirados do contexto e do ambiente deles, porque não é só o contexto, mas quando eu falo contexto, é o contexto próximo, os textos que estão ao redor dele, mas eu estou falando do ambiente, ou seja, do contexto geral da palavra de Deus. E essas pessoas, então, depois de lerem textos como dizia, então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Usam este, é o primeiro texto que eu quero citar aqui, como modelo e paradigma para explicar o ponto do
Então, se em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados, eles levam este texto às alturas, dão a ele uma largueza de compreensão que não é o que a Bíblia inteira diz. Então eles dizem assim, que todos serão vivificados. Todas as pessoas da terra, no final, aquele que creu, aquele que não creu, aquele que ouviu, aquele que não ouviu, aquele que aceitou, aquele que não aceitou, também, no final, ele confessará que Jesus Cristo é Senhor e então será salvo também. Este é o ensino do universalismo. Mas existe também uma outra fundamentação do universalismo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça todo, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo. E então daí eles tiram a ideia de que, na verdade, Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, portanto, ninguém vai ser condenado ao final, mas para que o mundo fosse salvo. Então, ao final, todos serão salvos. Na verdade, não é o que a Bíblia diz. Não. Mesmo que alguns tenham um coração amolecido para concluírem assim, não é o que a Bíblia diz. Isso não tem um respaldo no contexto geral das Escrituras. Vamos seguir em frente para a gente, no terceiro tópico, a gente vai fechar isso aqui. Deixa a mente aberta. O alerta apostólico é que tudo que foi ensinado pelo Senhor precisa ser ensinado também por nós. Cooperando com eles o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem lembra aquilo que o Senhor nos ensinou e é o que nós devemos pregar. Não podemos dourar a pílula. O que é isso, pastor? Dourar a pílula é colocar uma cor, um colorido na pílula que vai nos trazer o remédio. Não. Eu me lembro naquele tempo, viu, irmão Alonso, que minha mãe tinha um tal de mertiolate. Ainda existe, né? Mertiolate, a gente corria para lá e para cá e se arranhava muito. Naquele tempo se chamava ralava, se ralar. Alguns outros desavisados chamavam de se relar. E aí se relava e chegava em casa chorando. E minha mãe, primeiro procedimento, lavar. Já doía muito o processo de lavagem. Mas ainda tinha um outro processo igualmente doloroso, ou mais, que era o mertiolate. Então, tirava numa pinça, numa telinha, então entumecia no mertiolate e passava no joelho e no cotovelo. Meu Deus, até lembrar dói. E a gente então ali aguentava com muitas lágrimas aquele processo doloroso, mas era curativo, era sarador, era sanador. Então, meus amigos, o que o alerta do apóstolo é: não podemos jamais chamar aquilo que é amargo de doce, ou vice-versa. Não, aquilo que é amargo tem que continuar a ser amargo, e aquilo que é doce tem que continuar a ser chamado e entendido como doce. Portanto, não podemos jamais esquecer esse ensinamento. Alguém já disse que se visitasse as igrejas evangélicas numa noite de domingo, o momento especial para a pregação do evangelho, se veria que o inferno não está no tema nem de 1% das pregações. E isso é verdade. Hoje nós temos muito receio em relatar o local para onde serão enviadas as almas dos mortos que não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso é bom? Essa omissão, ela tem um efeito didático? Ou será que nós estamos também aderindo àquele pensamento de que, olha, não fala
assim não, porque a figura do inferno pode ser muito ruim para aqueles que estão vindo à igreja, aqueles que estão conhecendo o Evangelho. Eles têm que conhecer um Evangelho de paz, um Evangelho de amor, um Evangelho de conciliação. Por que então feri-los com esta figura do inferno? Aqui na Tete a Tete. Olha, gente, eu digo a vocês com muita certeza no meu coração, o inferno não é uma das mais frequentes pregações no meu ministério. Não é. Ele aparece esporadicamente no momento ali de apelo, é verdade. Mas eu não vou pregar sobre inferno. Não, eu nunca preguei, se eu me lembre, a não ser no estudo, e mesmo assim com muita parcimônia, com muito zelo. Porque não é um assunto que você escolha por livre iniciativa. É um assunto que você refere, tangencia, cita, né? Mas é um assunto pesado. Agora, claro, você não pode jamais omitir que serão lançados no inferno. Nos infernos não existe, né? Só tem um. Todos aqueles que se esquecem de Deus. Esta é uma mensagem que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, foi reforçada e lembrada pelos seus servos, os apóstolos, por toda a igreja primitiva e por todos aqueles que pregam o genuíno evangelho do nosso Senhor. As pessoas que vêm à igreja precisam também ter ciência do sim que derem ou do não que derem ao Senhor Jesus Cristo. Eis que tenho posto de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, diz a palavra de Deus. Ok. Vamos então, aqui nessa câmara, ao segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então nós vimos aqui no Antigo Testamento, até já falamos dela, Geena, né? Esta palavra, ela é o mundo dos mortos, é o mundo dos esquecidos. Denota também um lugar em que as pessoas são lançadas após a morte. Então, no Antigo Testamento, a palavra Sheol aparecia como o mundo do esquecimento. Há uma dúvida sobre o real significado do termo hebraico Sheol, se é um lugar de tormento ou um lugar chamado de concavidade, de profundidade. Mas a Bíblia, ela traz alguns textos que nós vamos agora estudar, que pode nos ajudar a compreender exatamente o que significa Sheol. Primeiro termo, é um lugar para baixo, um lugar interno, côncavo, profundo. É o caso, por exemplo, quando Saul, lá em 1 Samuel, vai consultar a pitonisa de En-Edor. Então ali, ela vê, segundo as suas aparições, eu vejo uma alma que sai da terra, ou seja, que vem das profundezas. Então aquele termo ali é o termo Sheol, vem lá do profundo, né? Mas Sheol também pode ser utilizada para aqueles que são ímpios, que esquecem de Deus. Serão lançados no abismo, no Sheol, todos aqueles que se esquecem de Deus. Então aí seria para a alma dos ímpios, né? No Sheol. E em outras vezes é utilizada também para a sepultura, ou profundidade ali na sepultura. Você sabe que essa questão de 7 palmos é uma questão médica, né? Mas não é uma questão tão antiga. É uma questão que remonta para as grandes pragas. Então, se considerou que 7 palmos era a quantidade de profundidades suficiente para que as bactérias que continham as pragas, elas não retornassem à superfície. Então,
Por isso que esse termo, você vai ser lá ele colocado embaixo de 7 palmos, né? Mas antigamente faziam um buraco no chão e ali enterravam as pessoas. Você se lembra que quando Eliseu morreu, o enterraram lá numa cova rasa e um soldado, foi para ser enterrado. Quando colocaram ele lá, o osso de um bateu com a carne morta de outro e aquele homem reviveu. Então por aí você vê que não é tão profundo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra Sheol também é um lugar de esquecimento, um lugar separado, um lugar remoto. É isso que significa a palavra hebraica Sheol no Antigo Testamento, traduzida como Hades no Novo Testamento. Ok? Todas essas significam inferno, mas com essas significações que eu já falei. No Novo Testamento, então veio a palavra Hades. Hades também com o mesmo significado, mas também com a palavra mundo dos mortos. Quero aqui fazer uma advertência em que muitas vezes foram trazidos por mitologias, principalmente a mitologia grega, de que há na parte baixa da terra uma separação entre Sheol bom e Sheol ruim, ou Hades bom e Hades ruim, um lugar separado entre aqueles que estão aguardando a transformação para serem chamados novamente servos de Deus, aqueles que irão gozar a salvação eterna, e uma parte daqueles que irão gozar, ou melhor, irão sofrer a punição eterna. Na verdade, esta separação aí não existe na Bíblia. E mesmo no Novo Testamento, onde nós vemos ali o rico sofrendo tormentos e o mendigo no seio de Abraão, não podemos compreender como um lugar embaixo onde havia aquela divisão. Na verdade, o Senhor Jesus estava falando exatamente que o mendigo morreu e ele foi para o seio de Abraão. Mas, por favor, não faça essa imagem de que há um Hades lá dividido entre dois. Nós vemos na literatura grega, né, o inferno. Nós podemos ver também no Renascimento, o inferno de Dante, que retrata os anéis do inferno. Isso tudo são alegorias, gente. Isso tudo são figurações. É preciso saber exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto. E não podemos jamais criar. Você, professor, quero falar aqui na Tete a Tete. Essa é uma advertência para todos os professores. E eu estou falando aqui, se eu estiver sendo impreciso, por favor, me façam perguntas, porque eu quero ser o mais preciso possível. Não vamos corroborar as teses mitológicas, né? Não, o inferno não é um lugar onde há lá uma separação entre almas boas e almas ruins, não. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E depois nós vemos que a alma daquelas pessoas estavam sob o altar do Senhor. Mas nós não podemos entender que há sim um inferno dividido em dois. Não, na verdade existe. O que é que a Bíblia diz? Existe o lugar de tormento para os ímpios e existe o seio de Abraão, mas não o inferno com duas divisões ou subdivisões. Explicado aí? Voltemos então, vamos seguir em frente. A doutrina bíblica do inferno. Então vamos lá ao conceito bíblico de inferno. O que é que a Bíblia diz que é o inferno? É um lugar de esquecimento por separação de Deus, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor e é um lugar intermediário, no sentido não de purgamento de pecados ou de erros cometidos, mas é um lugar que ainda não é o lugar final para onde irão eternamente a alma das pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo,
que não andaram conforme a reta justiça. E eu quero também enfrentar um grave problema que muitas pessoas ainda não compreenderam, que é o seguinte: muitos perguntam, mas como é que aquele que não ouviu falar de Jesus, ele vai ser lançado no inferno também? E o apóstolo Paulo já superou biblicamente, explicando que cada um vai ter o seu momento de julgamento perante o grande trono branco. Aí, nesse momento, todos irão prestar contas daquilo que fizeram por meio do corpo, quer seja bom ou ruim. Então vai ser a última ressurreição de todas. Todos ressuscitarão. A terra dará os seus mortos, o ar dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, e todos irão comparecer perante o tribunal geral, o grande trono branco. Não é o tribunal de Cristo, o tribunal das obras. É o grande trono branco onde prestarão contas de tudo. Nesse momento, haverá uma diferenciação entre aqueles que não conheceram a Cristo, que não ouviram falar de Jesus, mas que foram pessoas que andaram conforme o quê? A natureza criada por Deus. Porque está escrito também que tudo quanto de Deus se pode conhecer, nós podemos aprender pelas coisas que foram criadas. Então Deus criou as coisas pacíficas, Deus criou as coisas boas, Deus criou a beleza, Deus criou a pacificação. Agora, se as pessoas viram pessoas más, insolentes, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, isso é contra a natureza da própria pessoa. Essas pessoas que cumpriram as leis, andaram conforme a justiça, fizeram o bem ao próximo e a si mesmo, essas pessoas serão julgadas conforme a lei das obras, ou a lei natural. Então vai ser só pesado aquilo que ela foi. Obviamente, diante do grande trono branco, ninguém pode alegar desconhecimento da lei natural. Ninguém. Todos sabem a lei de Deus, porque mesmo que tateando, diz a Bíblia, eles podem conhecer a Deus. Óbvio que essas pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo, mesmo sendo salvas por causa das obras, nas obras no sentido geral, mas elas não serão mais igreja. Nesse momento, a igreja ela já estará salva, né? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles estão já salvos. Aqueles que morreram sem conhecer ao Senhor Jesus Cristo serão julgados conforme as suas obras. Explicado aí, gente? Então vamos lá. O que ensina a doutrina, já falei, e aqui o terceiro ponto que também ajuda a explicar o universalismo, que é o inferno é eterno. Geena, eu falei um pouquinho dele, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre o Geena, que era um local específico, determinado em Israel, que inclusive ficava fora da porta, né? Era um lugar, um lixão. Foi nesse lugar que foram sacrificados crianças ao deus Moloque, ao falso deus Moloque. Foi nesse lugar que foram sacrificadas muitas pessoas a este falso deus. Era um lugar que deveria ser esquecido. Era um lixão que ninguém queria estar lá. E nesse lixão havia então um fogo que nunca acabava por causa do gás, né? É o gás metano, né? Que ele consegue, porque o gás metano é gerado pelo lixo, pelos dejetos, e aquele fogo sempre se mantinha aceso. O Senhor, na verdade, utilizou-se de uma figura que as pessoas conseguiam visualizar para explicar o inferno, que também, aquele lugar, diz ele, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, o inferno também é assim. É um lugar de castigo eterno, de separação completa de Deus. Não existe uma volta, não existe um terminar para sempre. O que existe é um contínuo
uma contínua punição, uma contínua dor, um contínuo desassossego. E quando falo isso, não falo com nenhum gáudio, nenhuma alegria, porque nós já lemos aqui no texto principal: apartai-vos de mim, diz o Senhor, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui na Tete a Tete. Ninguém precisa ir para o inferno, embora todos nós mereçamos lá estar. Mas não precisa mais, porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nós que estávamos endereçados ao inferno por causa dos nossos erros e pecados, pudéssemos ter direito à vida eterna e o aconchego de um lar celestial. Portanto, embora o inferno seja o pior terror de todo ser humano, ele não pode ser terror para você que crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. Portanto, se você cometeu um pecado, não desanime, não fique para trás, não abandone tudo. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Não, você não está condenado ainda. Enquanto a vida há esperança, volte para o Senhor Jesus e seja salvo. Até a nossa próxima lição, a lição de número 12. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero mandar uma mensagem aqui para todos os queridos irmãos da terceira idade. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Muito obrigado pelo retorno, muito obrigado pelo acompanhamento, ao meu querido pastor Luciano Santana, meu querido amigo, muito obrigado por estar nos acompanhando, ao pastor Robson, a todos vocês. É muita gente que diz: olha, eu te vi, olha, você está bonito, olha a pose. É verdade, graças a Deus. Um grande beijo para minha querida esposa, a Igreja do Senhor em Capelinha, que completa 70 anos, de 12 até 19 de agosto. Estará pregando o nosso pastor Valdomiro Pereira da Silva, o pastor Edivaldo Filho, o pastor Luiz Otávio, o pastor Márcio Braga. Vai ser uma semana especial na presença do Senhor. E você que foi um dia de Capelinha, passou por lá, viveu lá, foi abençoado lá, não perca, de 12 a 19 de agosto, eu te espero lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.